Olá pessoal, Alan, advogado do canal Humanize, mais uma vez com vocês tratando das questões jurídico-trabalhistas em épocas de pandemia. Recentemente surgiu uma dúvida em relação à emissão da CAT para os casos de Covid-19. Tivemos aí posicionamento do STF, emissão de decreto colocando o Covid-19 como uma doença que pode ser decorrente do trabalho. 2 dias depois, um outro decreto revogando esse decreto, qual incluía a doença, o Covid-19 como doença relacionada ao trabalho. Diante de tanta confusão, o que fazer? Bom, nesse caso deve-se voltar à regra antiga, o que era antes para qualquer doença. Para a emissão de uma CAT, você tem que ter certeza de que aquele colaborador adquiriu uma doença em decorrência do seu trabalho ou no ambiente do trabalho. Como você pode ter essa certeza? Veja bem, o STF e os decretos não definem exatamente se uma doença ela foi adquirida ou ela é em decorrência do trabalho. Eles tratam da presunção. Se presume que uma doença ela é ou não em decorrência do trabalho. Eu não vou me ater à questão mais abrangente da emissão da CAT para todas as doenças, vamos tentar ficar aqui no caso do Covid-19. Em específico, o Covid-19, se presume que contraiu a doença no ambiente de trabalho? Sim, se presume para os casos que a pessoa trabalha diretamente exposta ao vírus. Vou aos extremos para que vocês possam entender melhor. Uma pessoa que trabalha fazendo coleta de sangue para teste de Covid-19, ela está altamente exposta ao vírus. Então, se presume que ela, no desempenho das suas funções, tenha contraído o Covid. Um outro tipo de trabalho, que não necessariamente exponha o colaborador mais do que a sua própria vida, ou seja, pegar um ônibus, um metrô, se relacionar com a família, ir no mercado, se o trabalho que ele desempenha não expõe ele mais do que a vida cotidiana, então não há uma presunção de que ele tenha adquirido o vírus no ambiente do trabalho. A emissão da CAT, quando você emite a CAT, você diz ao INSS que essa pessoa contraiu o Covid dentro do ambiente do trabalho. Se você não tem essa certeza, você não pode fazer a emissão dessa CAT. É sempre importante dizer que quem decide se a doença é ou não relacionada ao trabalho é o médico do trabalho e o perito do INSS. Nesse caso, havendo dúvida, é sempre importante que você remeta essas dúvidas para o médico do trabalho e o departamento jurídico da empresa, que vão saber analisar para cada função, para cada empresa e para cada colaborador se é ou não cabível a emissão da CAT. É interessante que a gente trate isso como qualquer outra doença. Você deve analisar caso a caso a história do seu colaborador, o ambiente que ele trabalha, para que você não cometa nenhum erro. Se eu não emitir a CAT, o meu colaborador vai ficar desprotegido? Não, não vai ficar desprotegido. Vamos supor que a empresa entenda que o colaborador não adquiriu o Covid no ambiente do trabalho. Ele poderia ter adquirido no transporte público, na casa dele, no mercado, com os amigos, enfim, como qualquer outra pessoa em qualquer ambiente. Ele vai ficar desprotegido? Não, ele não vai ficar. Porque ele mesmo pode emitir a CAT via internet, online, ele pode ir a um sindicato que vai fazer a emissão dessa CAT e o perito do INSS que vai averiguar se ele tem, se a doença que ele adquiriu foi decorrente ou não do trabalho. Isso é um tema muito difícil de ser estabelecido, porque além de tudo, essa doença é uma coisa nova, não tem como se definir se a pessoa se contagiou dentro ou não do ambiente do trabalho, salvo aqueles casos que são presumíveis. Então a indicação que eu dou para vocês é, primeiro, analise o caso específico do seu colaborador.
submeta a questão ao médico do trabalho e ao departamento jurídico da empresa. Eles que vão poder decidir se esse colaborador contraiu ou não a doença dentro do trabalho e qual é a melhor forma de fazer a emissão da CAT e de fazer ou não. A emissão da CAT ela traz algumas consequências relacionadas à estabilidade do colaborador e à responsabilidade da empresa perante as sequelas e os danos que eventualmente ele possa ter em decorrência da doença. Isso é muito importante, ter essa noção de que o Covid ainda é uma doença que, na grande maioria dos casos, não se presume que seja adquirida no ambiente do trabalho. Portanto, antes de emitir a CAT, tenha certeza do que você vai declarar nessa CAT, se for emitir, e não tendo essa certeza, submeta principalmente ao médico do trabalho, que é a pessoa mais qualificada para que possa ter certeza ou não, ou pelo menos presumir ou não, que essa doença foi adquirida aí dentro da empresa ou em decorrência do trabalho do seu colaborador. Isso é uma questão muito nova. A gente está ainda numa instabilidade jurídica muito grande. O STF diz que o Covid é uma doença que pode ser relacionada ao trabalho, decretos vêm, decretos revogam, outros decretos. A empresa ela tem que tomar muito cuidado. Para quê? Para que ela não chame para si uma responsabilidade da qual ela não tem e também de que ela seja displicente com as garantias trabalhistas do seu funcionário, muitas vezes deixando de emitir uma CAT quando é necessário. Por essa razão, tenham bastante cuidado, mas o fato de o STF ter reconhecido que o Covid é uma doença que pode ser adquirida no ambiente de trabalho, não necessariamente diz que você deve emitir CAT para todos os casos. Isso não é uma verdade, é uma interpretação equivocada. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada empresa tem aí no seu ambiente uns riscos maiores ou menores para o contágio do vírus, portanto, cada caso deve ser tratado separadamente, principalmente após a avaliação do médico do trabalho, e eu recomendo que todas as situações sejam encaminhadas ao jurídico da empresa para que eles possam direcionar qual é a melhor providência nessa situação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quem tiver mais dúvida pode mandar, que a gente vai esclarecendo na medida do possível todas elas, tá bom? Valeu, obrigado e até mais.